Natal. Vamos ouvir. Gente, vocês estão com calor, tá todo mundo. Então, eu sinto. Tá quente mesmo. Ah, gente, olha só. Mas quem ganhou a rifa foi a Loteria Federal que deu o número lá. Ninguém tem nada com isso. Foi o Arno. Foi o Arno. Ele é amigo do dono da loteria, né? Então, foi o Arno que ganhou, tá? Cadê o Arno hoje? Não vem, não? Não, então ele deve tá Que curtindo também o é uma quadro. atitude suspeita. Pois é. Bom, então eu vou falar, obviamente, sobre o Natal, já que é a proximidade da época, eu acho que tem tudo a ver com o momento, né? Eu vou começar com um texto pequenininho de Joana, que ela diz o seguinte, Joana de Ângeles: a noite que veio transformar a humanidade. E o Natal seria essa noite de transformação. E ela fala que a luminosa noite de Natal trouxe o esplendor de uma nova era. Naquela época, na Judéia, era um deserto de sentimentos, onde pairava a vaidade, a prepotência, o orgulho, o domínio, né? O domínio que se instalava naquele momento pelo povo. Foi nesse lugar assinalado de muito sofrimento que nasceu Jesus. E aquela noite iria transformar o mundo. E aí eu pergunto, será mesmo? Né? É claro que fazer essa pergunta seria como que atestar que Jesus fracassou na sua missão. É óbvio que a humanidade seria bem pior se ele não tivesse vindo. Mas se nós formos observar, nós não evoluímos tanto assim. Outro dia eu e a Sara a gente conversava, né? Como é que ainda a gente vê pessoas e cada vez mais vê, que talvez elas se expressem mais, com requintes de maldade. Não é de ignorância. Uma coisa é a pessoa fazer uma coisa errada ou muito feia por ignorância. Ignorância no sentido de não conhecer, não saber, enfim. Outra coisa é fazer pelo requinte da maldade. A gente viu agora, né? Nossos ídolos não morreram mais de overdose, estão morrendo de safadeza, que a gente está vendo que os nossos ídolos estão de Hollywood, né, estão caindo por terra quando a gente observa tudo que está acontecendo por trás das câmeras que a gente não sabia. E aquilo, às vezes, é um requinte de um sentimento quase animalesco, que a gente observa, gente, nós já evoluímos, nós já passamos por tanta coisa. Sadismo. Sadismo é uma coisa que a gente não entende, né? Eu nem sabia que existe uma deep web, que é uma internet mais profunda que a gente não entra normalmente, né? Em que muitas crianças, eles até absorvem essas crianças por causa dos jogos eletrônicos, dos jogos da internet, e que eles orientam é, crimes e coisas que essas crianças fazem, como aquele garoto que matou, era adotado e matou o pai, a mãe. Eu ainda vou chegar no Natal, gente. Não, mas para a gente entender que, na realidade, o mundo não mudou muito. A humanidade não se transformou muito, mas talvez teria sido pior ainda se Jesus não tivesse vindo. Mas o que eu estava falando, que esse garoto, por exemplo, não foi um ímpeto que ele matou o pai e a mãe adotivas e a irmã. Não, tudo estava programado nessa Deep Web, num site desses, em que orientavam. Tinha um cara até de Portugal que orientava como é que ele ia fazer, como é que ele não ia fazer, onde é que ele ia arrumar as coisas, não sei o quê. E isso é feito de uma forma com as crianças, né? Que a gente não imagina, porque a gente acha, não, meu filho está seguro dentro de casa, no computador, quietinho lá. Não é bem assim. Então, a gente, quando pergunta tudo isso, a gente observa que o mundo ainda está muito dessa forma, né? Muito orgulho, muita vaidade, muito jogo de poder. A política é um grande jogo de poder também. A gente observa ainda muita injustiça, muita maldade entre as pessoas, né? E aí a gente pergunta assim, meu Deus, mas como é que pode ser isso, né? Jesus veio e ele veio como? Ele era um espírito como todos nós, que fez o seu processo evolutivo, ganhou a confiança do Pai, mas a diferença entre ele e nós é simples. Ele fez as escolhas certas, no momento certo e pensando no todo, nunca pensando em si próprio. Porque se ele tivesse pensado em si próprio, ele não ia querer nascer numa manjedoura e muito menos ser crucificado.
cá entre nós, ele ia dizer, não, peraí, isso não tem nada a ver comigo. Portanto, ele sempre pensou no todo, ele sempre pensou no que era certo, no que era o melhor, no que ele deveria fazer no seu processo evolutivo. E aí ele vem como um exemplo, não com palavras, mas com atitudes, provando que era possível viver de uma forma cristã num mundo ainda muito primitivo do ponto de vista espiritual e moral. E aí Joana fala que, envolvidos em vibrações angélicas, aquela gruta muito iluminada trouxe aquele que seria o Messias, que ia instaurar uma era de amor e permanente paz, mas que, infelizmente, a humanidade, as criaturas ainda não conseguiram alcançar. E aí, num texto de Humberto de Campos, que se chama Natal Simbólico, Humberto de Campos apenas transcreve o que um mensageiro, no livro Conto e Pontos, do capítulo 37, o que um mensageiro descreve o que seria o Natal simbólico. Esse mensageiro começa a dizer assim: cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. Portanto, o Natal não é ali na manjedoura. O Natal é em cada um de nós. Fora loucura esperar a reforma do mundo sem a reforma do homem. Porque o homem é a unidade, é a célula da sociedade. Se esse homem não se transforma, a sociedade não se transforma. Porque se nós somos indivíduos e cada um de nós aqui não se modifica, como é que essa casa vai andar? Cada um de nós tem que se modificar para que a casa tenha a evolução necessária. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã, sem vivenciarmos o espírito fraterno. Como é que vamos construir uma igreja, não no sentido religioso da igreja, mas uma igreja no sentido de fraternidade, de irmandade, de união, em bases sólidas, que não seja uma coisa falsa e uma coisa fácil de desmoronar? Não tem como. Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. Porque esse Natal não precisa ser no dia 24, no dia 25, sei lá que dia certo que nasceu Jesus, que cada hora se diz uma coisa que a gente vai procurar, né? Não importa, ele na realidade, ele é todo dia, desde que eu permita que esse Jesus nasça em mim. E ele continua: temos conosco oceanos de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimentos por educar, desertos de ignorância por corrigir, inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. O que ele está querendo dizer com isso? Que nós temos um mundo de potencialidades dentro de nós para trabalharmos e nos transformarmos, porque isso é esforço de pequenas atitudes. A transformação não é um salto, a transformação são pequenas atitudes diariamente. Então, ele diz que nós temos muita coisa que nós podemos fazer com o nosso esforço próprio que transformaria a nossa vivência numa vivência cristã. E é nesse mundo conturbado de angústias, pensamentos angustiados, né? Sentimentos tumultuados, que ele tenta nascer frequentemente nós e não consegue. Como aconteceu na Judéia, que era aquele mundo, né? Aquele deserto de sentimentos, de vaidades, de orgulhos, e que foi ali que ele tentou despertar aquilo tudo. Ele diz, o mensageiro, de quando em quando, tempestades renovadoras varrem-nos o íntimo, e furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Ou seja, de vez em quando, nós nos defrontamos com a realidade e vemos que nós criamos e idolatramos falsos deuses. Deuses esses que estão muito relacionados à nossa materialidade, à beleza, não é? Como que a gente vive disso? Os prazeres, o dinheiro, prioridades falsas. Nós temos pouco tempo para viver o nosso mundo espiritual interior, mas temos muito tempo e nos organizamos de uma forma perfeita para aquilo que nós queremos dentro do mundo material. Fazer a unha, o cabelo, vestir a roupa para ficar no shopping. Oh, sempre tem tempo.
Não é, Tia Sara? É verdade. É verdade, não posso falar nada não, porque eu também tenho no meio da minha confusão. Ou seja, a gente faz uma idolatria errada, a gente acaba criando sentimentos que são errados e ficamos dependentes dessa materialidade, não ganhando espaço para coisas mais espirituais. Quantas vezes o interesse egoístico foi o nosso perverso inspirador? Ou seja, quantas vezes entre escolher uma coisa e outra, eu me via no sacrifício ou na perda de algo e dizia: ah, não vou escolher isso, não, vou escolher o que me interessa. E é assim, diferente de Jesus, que fez as escolhas certas nos momentos certos, independente se aquilo levaria a ele vantagens ou não. Examinando, continua o mensageiro, examinando a movimentação das nossas ideias próprias, verificamos que para que todo princípio nobre possa conseguir crescer em nós, ele precisa de um precursor do conhecimento inicial do Cristo. Ou seja, nós precisamos preparar o nosso ambiente interior até para recebermos e deixarmos que essas sementes de mensagens que vêm até nós, essas bênçãos, os sinais que os nossos amigos espirituais nos dão, as intuições que nós recebemos, que isso possa ter ressonância dentro de nós. Não foi diferente se eu considerar e jogar um paralelo para a época que Jesus nasceu. Quando tempos antes dele vir, o mundo foi preparado, começou a ser preparado com novas ideias, novas filosofias, de diferentes formas de se falar sobre elas, mas preparando o mundo para aquilo que viria a ser a mensagem de Jesus. 500 anos antes nasce um Sócrates, Confúcio, Buda, falas completamente diferentes, modos de se dizer coisas completamente diferentes, mas a essência era mais ou menos a mesma. Observe o que Sócrates diz: transforme as pedras que você tropeçou nas pedras da sua escada para a evolução. Olha, é diferente do que Jesus diz? Não. Conhece a si mesmo, e conhecer a si mesmo significa conhecer Deus nos outros. Portanto, ele já deixava no ar coisas que viriam através da filosofia, mas que já eram momentos de transformação daquela época. Confúcio trabalha com a bondade e com a benevolência. Buda, no Nepal, com a compaixão e com a meditação. Portanto, formas diferentes, não importava, formas diferentes de se expressar a mesma coisa. Verificou-se que a vinda de Jesus foi numa época de recenseamento. Naquela época, o recenseamento tinha muito a ver com os impostos, né? Para ver quem podia, quem você tinha que cobrar, que não estava cobrando, e quem que não tinha. E na época de Jesus, especificamente, por causa dos meninos, né? Que Herodes queria ver o Messias ia nascer e ele queria que matassem ele. Então, mas trazendo para o mundo interior, trazendo para o nosso mundo individual, o que o recenseamento fala? Quando o censo vai lá na casa da gente, pergunta: quantos anos a senhora tem? A senhora é branca, a senhora é preta, é amarela, o que a senhora faz? Não é? Quantas pessoas moram em casa? É a mesma coisa. No meu recenseamento interior, eu pergunto o quê? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou indo para onde eu quero? Eu estou utilizando tudo que eu estou aprendendo de uma forma que é útil? Eu estou absorvendo o que eu estou aprendendo? Aonde eu estou indo? Aonde isso tudo vai me levar? Eu estou angustiada por quê? Por que a sensação de insegurança e de medo ainda é uma coisa que me angustia? Por que aquela tal felicidade nunca me chega? Se eu tenho tudo, se eu faço tudo que eu quero, se eu posso e eu não me sinto feliz. Isso é um sentimento muito comum. Nessa juventude, então, a gente vê isso demais. Um vazio existencial completo, né? Porque eles não conseguem nem pensar o que eles querem e o que eles não querem, porque isso não existe. O interior aqui dentro é meio oco, com todo respeito aos jovens. A gente era oca quando era jovem, antigamente, né, Tia Sara? Mas agora a gente vê que não há esse apoio familiar para essa busca de uma forma serena, né? Ou nós temos mães estressadésimas que os filhos, desde pequeno, têm que fazer vestibularzinho para o colégio,
Ou nós temos mães que dizem, não, deixa ele ser o que quer, faz o que quer, não estressa ele. Deixa ele sentar na janela. Deixa ele sentar na janela. Exatamente, né? Então, a gente vê que as coisas ficam difíceis. Não há limites, não há o exemplo e não há uma coisa importante. A regra. A gente pensa que a regra é uma opressão, não é. A regra é uma forma de dar segurança, né? Os próprios ensinamentos de Jesus nada mais são do que regras que nos dão segurança. Se você andar aqui, aqui é seguro, pode ir. Você faz as suas opções aqui que você vai estar seguro. É a mesma coisa com o filho. É certo aqui, é certo ali. Quer ir para lá, tu vai quebrar a cara. É por aqui que tu escolhe e vai. É a mesma coisa. Regras nos dão segurança, né? Alcançamos a transformação essencial. Ele estava falando do recenseamento, daquele questionamento, e ele diz: nós alcançamos a transformação essencial justamente no momento das nossas contas espirituais, com a nossa própria consciência. É na hora que a minha consciência começa a fazer o meu somatório, né, para ver como é que eu estou, como é que eu não estou, seja pela dor, seja pela maturidade, seja por uma linha de raciocínio, é que eu começo a perceber aonde eu estou indo, por onde eu estou indo e aonde isso vai me levar. São os desafios da vida. E aí ele diz, não havia, se referindo lá àquela época e fazendo a relação com o nosso mundo interior, ele diz, não havia lugar para o Senhor, para o menino Jesus. Nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina. Absorvidos de ansiedades do coração ou limitados pela nossa ignorância, não conseguimos espaço para encontrar o Jesus dentro de nós, porque essa centelha divina está aqui, nada diferente. Ele só iria acender ou deflagrar um processo em que eu começaria o meu crescimento, né? Há muito tempo Cristo quer nascer em nós, mas nós estamos tão repletos da nossa rotina, né? Dos nossos afazeres. Nós rodamos o dia inteiro e às vezes temos a sensação que não fizemos nada, nada de concreto. A gente olha e diz assim, meu Deus do céu, não rendeu nada. Eu agora tomo conta da casa, eu falo, caramba, eu fiz tanta coisa, estou exausta e não fiz nada. Porque olha para a pia, ainda tem copo, olha para a área, tem da sujeira, tem o pano de chão. Eu falei, Jesus, não faço outra coisa, eu lavar pano de chão. Ai, que vida! Enfim, estamos com essa correria que não para, né? Não há espaço para o espiritual. A gente não consegue, em certos momentos, entrar. Eu não sei se eu estou surtando, Tia Sara, ou se nós fizemos um curso juntos. Fizemos, há muito tempo atrás. Não, curso que o cara ensinava a gente a criar na nossa mente uma casa mental, em que era para meditação. E que a gente criava aquele espaço mentalmente, entrava num processo de respiração, decorava aquele espaço mental conforme a gente queria, e a gente teria um espaço para sentar nesse espaço mental, e ali a gente respiraria, iria meditar e iria fazer as nossas orações. Eu acho que eu surtei. Sarroriz. Foi junto contigo? Sarroriz. Eu nem sei, o que é isso? Sarroriz o nome dele. Ah, nem me lembro disso, mas eu me lembro, eu só não sabia que era com você. E é exatamente isso. A gente, às vezes, precisa de um quarto interno, né? Um espaço interno, que a gente cria uma ambiência que seja gostosa, que a gente mentaliza aquilo ali, que facilita o nosso processo de repente, entrar num lugar mentalmente que seja muito gostoso, né? E que a gente sinta calmo. Isso é muito bom. E a gente não faz isso porque, dessa maneira, a gente poderia se ouvir um pouco mais e, principalmente, ouvir os amigos espirituais, os mentores e a nossa consciência. Porque tudo que está escrito nas mensagens e nas leis divinas estão registrados nessa centelha divina que fica na nossa consciência. O problema é que a gente nunca chega até lá, né? Chico nos diz que o Natal é uma oportunidade de nós afirmarmos um compromisso de cristianização de nós mesmos. E é isso.
entrar nesse mundo interior e aceitar esse Cristo que está querendo nascer lá, esse compromisso que um dia eu assumi, porque quando eu vim a gente assume que ia modificar. Não é que eu assinei um contrato, ó só, Cristo vai habitar você, está assinando. Não, eu assinei uma transformação, eu assinei um processo evolutivo, eu aceitei que eu ia evoluir. Então, naturalmente, eu estou aceitando todo esse processo de fraternidade e de cristianismo. E aí ele continua o mensageiro. A única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. Não oferecemos ao pensamento evangélico senão palhas misérias da nossa boa vontade no lugar mais escuro da nossa mente. E é exatamente isso. O tempo que a gente reserva para a espiritualidade é muito pequeno. O tempo que a gente reserva para o plano espiritual é pequeno. E para Jesus só sobrou a manjedoura. Que aí só tem isso lá. Vai lá e se vira. É mais ou menos isso, né? O pai, e a gente sempre pensa assim, eu não tenho tempo hoje para ir para o centro, sabe? Eu não tenho tempo para ir para o centro, só posso ir uma vez por mês. E porque Deus é misericordioso, ele está vendo que eu não estou podendo, né? Está vendo, né? Então, é mais ou menos esse raciocínio. A gente sempre arruma uma desculpa, né? Não, ele está vendo. Não, para a próxima encarnação, essa não está dando. Vamos em frente, a gente vai empurrando com a barriga, né? Mas a gente tem que lembrar uma coisa: a colheita depende do que a gente semear. Então, vamos pensar no que a gente está semeando, né? Surge o infante celeste dentro da noite, e a noite aí tem um simbolismo. A noite, na realidade, é as trevas da nossa alma. Ou seja, ele nasce e traz a luz na nossa noite escura, na nossa noite interior escura, né? Quase sempre não se, isso é o mensageiro. Quase sempre não sentimos a bondade do Senhor, senão no ápice das nossas sombras, das nossas dores, das nossas inquietações e falências. É verdade. A gente só procura o Cristo, o Pai, quando está no sufoco. Quando não está, a gente não procura. E é exatamente isso. Vem exatamente aquela ideia do nascer na noite para no sentido de iluminar. A estrela prodigiosa rompe as trevas do silêncio, quando o germe do Cristo desponta em nossas almas, ou seja, a luz se faz, a estrela é um símbolo da luz, é um símbolo do guiar, né? Então, ela traz a luz e faz exatamente que a nossa alma desponte. Aquela centelha divina deflagra um processo, começa a crescer. A estrela da divina esperança desafia as nossas trevas interiores. Olha que interessante. Obscurece o passado, clareia o presente e indica o porvir. Ou seja, quando a nossa centelha divina é acendida, quando nós entramos em sintonia com esse Cristo que nasce em nós, ou com essa consciência que se desperta com os ensinamentos do Pai, o que acontece? O passado é passado. O passado devia se chamar experiência, não tortura. Tem gente que vive assim, olhando para trás. O passado é passado. Foi uma experiência. Vamos iluminar o presente, ver o que eu posso fazer agora. E vamos guiar, ter a meta, ter a guia, que é isso que a estrela faz. Nada diferente do que fez com os magos, né? A estrela da epifania. O que é a epifania? A epifania é o esvaziamento do nosso ego para que a luz de Belém, que é o símbolo, né, da luz do Pai, da espiritualidade, chegue, seja a nossa referência constante. Então, ele diz, a estrela da epifania, que brilhou lá para os reis magos, e que eles estavam lá, simples, trabalhando, fazendo as coisinhas dele, olharam, a intuição veio até eles, e eles disseram, o Messias nasceu. Essa estrela, tanta estrela no céu, eles vão, alguma coisa, aquela luz especial veio até eles e entrou em sintonia com o interior deles, com aquela centelha divina que eles tinham, e eles foram guiados até o Messias, né? Então, o símbolo da estrela da Epifania é o poder de Deus guiando a humanidade através de Jesus Cristo. Chegam os pastores que se envolvem numa intensa luz dos anjos que está em volta do berço, ou seja, falanges de anjos descem naquele momento, iluminando e protegendo toda aquela ambiência, né? Nossos pensamentos mais simples e mais puros aproximam-se dessa nova ideia do Messias. Não precisa ser culto, não precisa ser instruído para entender a mensagem de Jesus.
precisa ser simples e puro de coração. Precisa ser simplesmente se entregar àquele. Não que o cara culto e instruído não vá conseguir isso. Paulo de Tarso é uma prova, né? Mas Pedro era simples, era um cara rude e também conseguiu. Muito sincero na sua... Leiam o livro Pedro Intensamente Humano, da Denise Lino. Lindo livro. E Pedro era exatamente isso, uma pessoa simples, rude, mas que a simplicidade dos seus sentimentos e se entregou àquela mensagem, né? Então ele diz, eu me perdi, já entendi. Contagiando-os na claridade sublime, né? Não precisariam ser gênios superiores que iriam, então, naquele sentimento, afugentar a incompreensão e o temor. Cantam milícias celestes. E aí ele fala de nós. Ou seja, os anjos vibram e cantam quando nós conseguimos fazer esse nascimento interno. No instante da nossa renovação em Cristo, velhos, isso tudo é o mensageiro falando, velhos companheiros nossos, que já redimidos, ou seja, que já evoluíram, exaltam contentes na esfera superior, dando glória a Deus e bendizendo os espíritos de boa vontade, porque nós conseguimos alcançar a busca e encontrar Jesus dentro de nós. Divulgam os pastores a notícia, e os pastores aqui são como se fossem os espíritos amigos que vão espalhar a notícia, porque a sintonia do bem irradia a luz. Então, quando mais um consegue entrar num processo evolutivo e acender a sua centelha divina, essa luz se soma a outras luzes, e isso se reflete no plano espiritual, o que eles chamam o ecoar dos anjos cantando, né? E se contagia, se comunicam entre eles. Divulgam os pastores a notícia maravilhosa. Nossos pensamentos, felicitados pelo impulso criador de Jesus, comunicam-se entre si e organizam uma vida nova. E esse sentimento dessa sintonia com um plano superior é que nos dá a sensação da felicidade e da plenitude, da paz. Daquela paz que Joana lá diz que Jesus veio implantar uma paz permanente. Mas essa paz permanente é só quando nós encontramos esse Cristo que habita em nós. Sentindo-nos a modificação, o mundo passa a nos observar. Passamos a ser observados não só pelos encarnados, mas como pelos desencarnados. Em dois sentidos. Os desencarnados querendo ver se a gente aprendeu mesmo. Senão passa a perna na gente, né? E segundo, os encarnados num sentido de exemplo, de também tentarem se modificar. Portanto, a responsabilidade das nossas modificações, né? Ele fala aqui, Jesus se conservou numa casa simples de Nazaré, ou seja, na sua origem. E aí ele completa, nunca poderemos fornecer um testemunho lá fora para a humanidade se antes não fazemos com os nossos. Isso é o mensageiro que fala, sou eu não. Elevando o espírito do grupo a que Deus nos conduziu. Ou seja, Deus disse, se quer me seguir, começa pela tua casa. Não adianta eu ser caridoso, bondoso, um santo, um homem que fala manso e lindo na casa espírita e dentro de casa ser uma peste. Portanto, que é dentro de casa que nós temos que nos começar a nossa transformação para aí sim começar a ir lá fora a modificar. Trabalho pequeno embaixador numa carpintaria. E o simbolismo disso é que pequenos trabalhos, pequenos esforços têm muito valor. Nós não precisamos, não vou fazer nada porque eu não vou conseguir nenhum cargo grande, né? Não vou ser diretora da casa, para que eu vou lá dar palestra? Não é isso? Não, cargos pequenos, coisas pequenas no nosso dia a dia fazem grandes transformações. E é isso que a gente tem que entender, que mesmo em casa, pequenas atitudes de simpatia, pequenas atitudes de paciência. Ontem eu não consegui, mas hoje eu vou tentar de novo, né? Pequenos gestos de gentileza fazem diferença, e a gente acha que não. E ele trabalhou numa carpintaria, né? Trava-se, então, dentro do mundo individual,
a grande batalha, o bom combate, o ego contra o eu. Mas quando eu tenho o despertar da minha consciência e desses sentimentos, desse Cristo que nasce em mim, é óbvio que o meu eu começa a ter mais voz, né? A essa altura, o mensageiro faz uma pausa. Caem flores de luzes por onde eles estavam e ele termina dizendo: termino minhas humildes lembranças desse Natal simbólico. Segundo observais, o Evangelho do Nosso Senhor não é um livro para os museus, mas é um roteiro palpitante de vida. E é verdade, é a nossa vida, o nosso presente no dia a dia, que é o grande testemunho do nosso ensinamento de fraternidade e desse nascimento do Cristo em nós. Joana diz que a gente deve aproveitar esse sentimento do Natal, né, esse momento do Natal que contagia. Eu sei que está muito relacionado ao comércio, às festas, etc. Também adoro isso, é a festa que eu mais gosto. Mas que a gente deve aproveitar esse clima e ser menos egoísta, ser mais gentil com os outros, ser menos erótico, né? Achei engraçado, né? Descobrir mais a essência daquele momento do Natal, onde nós vamos estar com vários parentes que a gente não vê o ano inteiro, né? Algumas famílias sim, outras não, e ri para todo mundo, e no dia seguinte, né? Vamos parar um pouco para pensar, né? O que nós estamos fazendo todos reunidos ali? Qual a função daquilo? Qual a finalidade daquilo? Que seja um momento sincero, aquele encontro de todos ali, pelo menos, né? Que a gente entenda que cada um é diferente, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem o seu passado, mas que estamos ali tentando conviver da melhor forma possível. E ela diz: permita que Jesus fale pela tua voz, movimente-se pelos teus pés, sirva pelas tuas mãos e afague pelos teus braços. Isso será um Natal todos os dias. Como disse Paulo, já não sou eu mais que vive, não sou mais eu que vivo em mim, mas é o Cristo que vive em mim. Vamos tentar fazer do Natal não só um dia do ano, mas sempre uma transformação cada vez que nós conseguimos dar um passo no nosso processo evolutivo. Saudar, ouvir os cânticos dos anjos, a estrela guia nos guiar, os magos que estão vindo a nós para nos oferecer as boas-vindas e entrar em sintonia conosco. Natal é todo dia. Eu desejo a vocês todos um Feliz Natal, em nome do Aliança, e um Feliz Natal, que o ano que vem seja um ano de muita paz, que seja um ano de serenidade, de saúde para todos, e que possamos continuar no nosso processo evolutivo da melhor forma possível. Uma boa tarde a todos. É porque eu só venho uma vez por mês. Senhor, Senhor Pai de amor e de misericórdia, meu Deus. Aqui estamos e praticamente podemos dizer que um ano se passou. Isso não quer dizer muita coisa, porque na realidade a nossa vida é uma continuidade. Apenas são marcos. Mas agradecemos, Senhor, por tudo que esse ano nos ofereceu. Tenha sido as dificuldades, os problemas, tenham sido as doenças, tenham sido os momentos de saúde, o progresso, ou quem sabe, os desafios. Mas agradecemos, Senhor, porque a nossa cabeça ainda se manteve de pé e, principalmente, a nossa fé tem se mantido. Sabemos, meu Deus, que a fé não cai do céu. Ela é uma conquista de um processo de vivência e aprendizado. Que esse seja o nosso maior presente a te oferecer. A fé que cada um de nós conseguiu sustentar. A transformação que cada um de nós conseguiu fazer, mesmo que tenha sido pequeno. Que possamos te oferecer as modificações que fizemos da nossa vida. Não os propósitos fúteis ou que estão anotados num caderninho, mas aqueles que verdadeiramente vivenciamos. Alguns
Não conseguimos. Os passos foram bem pequenos, mas nós estamos andando, Senhor. Que nesse dia de Natal simbólico, que haja paz nessa terra, que os anjos possam descer as suas bênçãos e cantar hinos de glória para que o mundo se transforme. Que nós, individualmente, possamos fazer a nossa parte, Senhor, e deixar que Jesus nasça em nossos corações todos os dias. Obrigado, Senhor, por tudo. Que todos tenhamos um Feliz Natal, uma tarde de tratamento de cura especial e que possamos ter um ano de 2025 unidos e em muita paz. Obrigada, Senhor.